Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formardes um único corpo, e sede agradecidos, e sede alegres, e sede felizes. Esse acampamento, esse primeiro acampamento do ano, ao longo dessa semana, nós seremos convidados a ouvir, a meditar, a pensar sobre esse grande tema da paz, do Cristo, que é a paz de Deus, que nos vem para fazer-nos participantes dessa paz. E por que eu escolhi esse texto? Eu gosto muito de São Paulo, porque São Paulo é bem pé no chão. Eu não gosto quando a gente escuta essas religiões, esses pregadores que diz: entregue a sua vida para Jesus e os seus problemas terminarão. Eu já entreguei a minha vida para Jesus, agora eu não tenho problema mais, aleluia. Então você morreu. Eu me lembro num rebanhão de carnaval aqui em Cruzeiro, há uns 10 anos atrás, eu ia fazer o seminário sobre sexualidade. Aí um menino chamado Cícero, do Rio de Janeiro, veio e perguntou assim: ô Frei, sobre o que o senhor vai falar? Eu vou falar sobre a sexualidade. Eu disse: então não vou fazer esse seminário não, porque a minha sexualidade eu já entreguei para Jesus. Eu disse: meu filho, então faz sim, porque Jesus devolveu para você. Esse é um problema seu. O que o Senhor quer nos dizer com essa palavra? E o que Jesus vem nos ensinar de uma forma muito concreta e que todos nós aqui experimentamos? Nós teremos problemas. Vem cá que eu vou orar por você e vai acabar seus problemas. Isso é mentira, isso é falsa evangelização. Jesus nunca disse para ninguém: eu vou resolver seus problemas. E se você reza para que Deus resolva os seus problemas, pode parar de rezar. Se você acha que você rezando, você tem uma predileção especial de Deus, pode parar de rezar. A nossa oração não muda Deus. Deus não tem o que mudar. A nossa oração muda é a gente. E faz a gente compreender que a vida cristã é um contínuo, constante combate. Por isso São Paulo usa esse termo tão determinante, um verbo aqui determinante: triunfe em vossos corações a paz de Cristo. Por que ele usa esse nome, triunfe? O que quer dizer triunfo? Tem a ver com guerra, tem a ver com luta. O que Paulo está dizendo é que não vai ser fácil. Não pense você que a paz de Deus é uma apatia. O cristianismo não tem nada a ver com o budismo. O zen budismo, que é a pessoa ficar sentada em cima do calcanhar lá durante um dia inteiro lá. Pode passar um mosquito, morder a orelha dele lá. Isso aí não é a oração do cristão. O budismo leva ao nada absoluto. E quem está querendo essa religião de apatia, então vai ser budista. O cristão tem a ver com luta, tem a ver com garra, com ser de fato guerreiro, interior e exteriormente falando. Jesus chega a dizer que o reino dos céus é dos violentos, que só os violentos vão conquistar esse reino. Que violência é essa? Aqui nós entendemos o que Paulo fala. Se você pegar todo esse contexto do capítulo 3 de Colossenses, Paulo começa dizendo no versículo 1: ressuscitados com Cristo,
buscai as coisas do alto. E na medida em que nós vamos buscando essas coisas do alto, na medida em que nós vamos buscando construir a paz, nós vamos percebendo que existem dois grandes obstáculos, interiores e exteriores, e que precisam ser vencidos, e que não existe uma fórmula pronta, e que não existe uma oração de apatia. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor afaste de mim os problemas. Deus não vai afastar. Por exemplo, no grande sermão da felicidade, aqui São Paulo termina esse versículo 15 dizendo: sede agradecidos. No grande sermão da felicidade, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, o grande sermão das bem-aventuranças, da felicidade humana, da vitória da paz, do buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a conclusão é fabulosa. Versículo 24 do capítulo 7 de Mateus: aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí o evangelista no versículo 25 e depois no versículo 27 repete uma sequência de ataques que aquela casa vai sofrer. Vocês lembram qual? Qual foi o primeiro ataque? Caiu a chuva, sopraram os ventos, veio a enxurrada, a enchente, e investiram contra a casa, e ela não caiu. E depois a casa construída em cima da areia, caiu a chuva, sopraram os ventos, e veio a enxurrada, a enchente, investiram contra a casa e ela caiu. Que coisa fabulosa! Jesus está nos ensinando que nós seremos atacados de cima, de lado e por baixo. Caiu a chuva de cima, o vento é de lado e a enchente é por baixo. O encardido vai tentar achar uma brecha na sua vida para te derrubar, ou do seu passado, ou do seu presente, ou do seu futuro, ou em relação ao seu relacionamento familiar, ou o seu namoro, ou o seu matrimônio, ou a sua vida econômica. Aí ele fica ali. A palavra diz que ele fica igual um leão que fica rodeando, até achar a hora de dar o bote. Ou como o Gênesis nos diz, ele fica igualzinho a serpente, escondido ali no meio do mato, olhando você disfarçada, e na hora que puder dar um bote para te derrubar. Então está significando uma coisa muito simples: se você veio aqui para que a sua vida a partir de hoje seja mais fácil, vai embora hoje, economiza essa semana, você vai perder tempo. O cristão, quando assume a missão de ser cristão, ele ganha a paz de Deus sim, mas ele perde o sossego, ele perde o comodismo. O cristão não pode achar que paz é comodismo, que paz é ausência de problemas. Não, a paz a ser construída, o shalom de Deus tem um modelo, e esse modelo é Jesus. E isso significa luta, garra. Cada vez eu me convenço mais, nós estamos criando uma raça de gente fraca, uma raça de gente que diante de qualquer problema desiste, porque as coisas ficaram fáceis demais. Ontem eu estava pregando em Juazeiro do Norte, peguei um avião, fui a Recife. Ontem à noite peguei um avião de Recife, fui a São Paulo. Hoje de manhã de São Paulo estou aqui. Olha a rapidez que é. Amanhã estou indo para a Espanha, na sexta-feira estou na França, segunda-feira estou na tenda de volta. O mundo é rápido. Você aperta um botão e resolve. Você entra dentro do carro hoje, aperta um botão, o vidro sobe sozinho. Parece carro de paralítico, né? Agora saiu da Fiat um também, que você não precisa passar a marcha. Não precisa pisar na embreagem para passar a marcha, né? Mas já tem carro que você não precisa passar a marcha. E a gente vai se acostumando, tudo fica fácil.
Para acender fogo, você aperta um botão, não precisa mais nem de fósforo, o fogão já acende sozinho. Tudo fácil. Mas a vida não é assim. Não tem um botão que resolve a vida. E as pessoas estão atrás. E essa é a grande religião da nova era. A religião da nova era está em se filtrando também dentro da igreja católica e até dentro da renovação carismática. Quando a pessoa acha, não, eu sou católico, só que eu sou do meu jeito. Se você é do seu jeito, meu filho, isso encardido também é. Não, eu vivo a minha fé, mas vivo do meu jeito. Eu vou à missa quando eu quero. Os mandamentos eu sigo aqueles que eu acho que estão certos. Aqueles que eu acho que já estão ultrapassados, eu vou deixando de lado. Ontem ainda no aeroporto do Recife, 3 pessoas conversavam atrás de mim. Não sabia que eu era padre, né? Porque eu não uso essas roupas quando eu viajo, porque senão sempre vem ou para falar, ai padre, eu estou com tanto problema, ou senão vem um para falar mal de padre. Aí eu tenho uma raiva de padre, porque padre é isso. Não, porque padre devia casar, o senhor não acha? Acho, meu filho, acho mesmo. Menos assim ficar sabendo um pouco melhor que jeito que é o inferno, né? Então, eu ponho essas camisas comuns, né? Aí eles conversando atrás, não, porque a igreja precisa se atualizar. Certos mandamentos, isso aí não usa mais não. Então eu vivo do meu jeito. Isso não é cristianismo, isso é religião da nova era. Isso é religião do eu. A nossa religião não é do eu. A nossa religião é de um grande eu que é o Senhor. E a paz que nos vem é Ele que pode nos dar. Para a paz de Cristo, a qual fostes chamados. Cristo é a nossa paz. Então Cristo vai ser o nosso modelo. Mas se nós criamos essa raça de gente fraca, de gente que espera tudo, que pede tudo. E veja as crianças hoje, pede uma coisa, não consegue, começa a berrar. Aí não, tem que dar, porque senão vai crescer com trauma. Tem que comprar tudo que a criança quer. Você vai numa igreja, minha Nossa Senhora, a criançada corre dentro da igreja, a criançada pula dentro da igreja. Tem mãe que leva aquelas batata frita, aqueles cheetos, né, amarelinho, para as crianças ficarem comendo, vão sujando dentro da igreja. E fala, e tá nem aí, porque não pode traumatizar a criança. A minha mamãe tinha um dom muito interessante. Na igreja a gente ficava do lado dela assim. E a mamãe olhando para o padre, sem desviar o olhar dele. Quando a gente começava a olhar para o lado e fazer bagunça, a mamãe coxava um beliscão aqui do lado da gente, no escuro. E se você recaísse na bagunça, ela acertava o mesmo lugar de antes, só que agora coxava ao contrário. Então você dentro da igreja vai ficar igual uma estalta varada lá. Nós estamos criando uma raça de gente fraca. O jovem, quando não quer as coisas, ele se rebela, ele foge de casa. Ah, mas eu quero isso. Os pais estão se matando para dar para o filho tudo que ele quer. Aí quando ele não consegue o que ele quer, ele foge pelas drogas. Os adultos, diante dos problemas, o que faz? Aí vão beber. Antidepressivo é a doença do século, porque é a doença dessa gente fraca. Diante dos problemas, diante das dificuldades, morreu uma pessoa, dá calmante, pois deixa chorar. Tem que sofrer, tem que viver, tem que experimentar. Parece que nós estamos anestesiando as pessoas, e por isso não encontramos a paz verdadeira. Jesus já dizia: a paz que o mundo oferece não é a minha não, a minha paz é diferente. Essa paz é fruto da garra. São Paulo vai dizer: combati o bom combate. Ele nos ensina que a vida espiritual é semelhante à vida civil, ao atleta que para perseguir um alvo, para correr, para lutar, para descruzar os braços, para sonhar com esse mundo novo e trabalhar na construção desse mundo novo, e ir se violentando. Triunfe em vossos corações a paz. Mas isso também é no sentido interior. Essa paz, meus irmãos, não é que você vai estar todo dia alegre, todo dia feliz. Por que tantos casamentos não dão certo hoje em dia? Porque não triunfa a paz. O que triunfa? Triunfa a guerra. No namoro é uma beleza. Um fala,
baixinho, o outro escuta suave. Ai, que beleza. Sussurra. Aí casa, no começo também uma beleza. O marido fala, a mulher escuta. A mulher fala, o marido escuta. Uns 10 anos depois de casados, os dois falam, os vizinhos escutam. É uma evolução terrível. Triunfa o quê? Triunfa a discussão, triunfa a briga. O triunfo da paz significa uma conquista, significa que nós vamos passar por problemas, que nós vamos passar por dificuldades, que tem dia que você vai levantar, que você está para baixo, que você não está com a mesma disposição de sempre, porque você é humano, e você tem que botar o pé no chão. Os olhos têm que estar fixos no nosso alvo, Jesus. Ele é nossa paz, Ele é o nosso modelo, nós não temos outro modelo. A carta de Paulo aos Filipenses: não temos outro fundamento sobre o qual construir a não ser Jesus Cristo. Esse é o nosso fundamento. E é olhando para Ele, no seu jeito de agir, no seu jeito de amar, no seu jeito de evangelizar, no seu jeito de lutar, que nós vamos descobrindo a nossa paz. Se você perceber, a mesma carta aos Colossenses nos diz que a restauração em nós vai acontecendo gradativamente. Aqui está a grande diferença do batismo do Espírito Santo na Igreja Católica e na teologia protestante, na teologia evangélica. Para eles, batismo no Espírito é algo estático. Você recebeu um dia, e dentro da renovação a gente vê esse erro também, quando a pessoa diz assim: eu fui batizado no Espírito no dia 29 de fevereiro do ano de 1990, num seminário de vida. Que pena. Parado, ficou lá o seu batismo? O cristão tem que ser batizado no Espírito todo dia, toda hora. A dinamicidade do Espírito, em grego, Atos 1, versículos 5 e 8, é dínamos, força do alto. Sereis revestidos com a força do alto, é dínamos. E o que é dínamos? Dínamos é aquela peça assim que gira, que a água cai, a turbina, a água cai ali, lá na Itaipu, né? E gira, e com a força da água vai girando, e isso cria eletricidade, isso cria força, isso cria movimento, isso esquenta. O Espírito Santo é dínamos, é força dentro de nós. E não pense que Ele agiu só uma vez, não. Cada dia orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças. Perseverar, caminhar, lutar, crescer, cai e levanta, cai e levanta. Por isso que nós temos a confissão, por isso que nós temos a Eucaristia que nos alimenta. A construção da paz, meus irmãos, nunca estará pronta. O dia que você cruzar os seus braços, que ficou pronta, começa a estragar de novo. É como uma casa, você constrói uma casa, ela está bonita, ela está novinha em folha, mas aí começa, terminou a casa, ela ficou nova, ela começa a envelhecer. E você tem que começar a reconstruí-la sempre, limpando, corrigindo o pequeno defeito, a infiltração que tem ali ou acolá. Se tem uma goteira, e lá de vez em quando tem que fazer uma reforma, tem que fazer uma pintura. Assim é conosco. Eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus resolve meus problemas. Jesus não resolve seus problemas. Se não faz igual aquela mulher, eu já contei uma vez no acampamento, uma mulher alemã dando testemunho: eu sou carismática, porque eu vivi guerra, terrível guerra. No guerra caía pombas, muitas pombas caíam. Meu família rezava, orava em línguas. Minha casa não caiu nenhum pomba, todas caíram na casa de um vizinho que não era carismático. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
Eu fico imaginando, será possível que a pessoa vai entender que Deus fica dizendo para o anjo: não deixa cair aí não, aí não, essa aí é carismática, joga na outra, joga na outra. Ah, não vou ter doença. Não, vamos, vai. O cristão vive na luta. Cada dia ele vai caminhando um pouquinho, cada dia vai crescendo um pouquinho. Não podemos perder o nosso alvo. No dia em que a gente cruza os braços, a gente começa a cair. A vida cristã, meus irmãos, a vida no Espírito, ela é feita entre o espiritual em nós, que envolve o nosso espírito, nossa alma, e o nosso emocional, isso é espiritual. E o físico envolve o nosso corpo, as nossas necessidades econômicas, financeiras. São dois aspectos que precisam estar equilibrados. A vida cristã, portanto, a construção, o triunfo da paz, é mais ou menos como andar de bicicleta. Andar de bicicleta, se você parar, você cai. Não é assim? Você tem que estar em movimento. E também tem que ter um guidão, tem que ter uma direção. Senão, imagina uma roda vai para um lado, a outra quer ir para o outro. Tem que ter aonde eu quero chegar. E tanto que na bicicleta se tem o pneu. Na Bíblia fala que o Espírito é o pneuma, é o ar de Deus, é o sopro de Deus. A hora que eu paro, eu começo a cair. Triunfo em vossos corações a paz de Cristo significa também a nossa luta interior. Todos nós aqui, gente, na medida que vamos vivendo, nós vamos nos machucando. Isso acontece no namoro, isso acontece numa vida de comunidade, isso acontece entre marido e mulher, entre pais e filhos. Não pense você que você agora vai começar um relacionamento com alguém, uma amizade, ou um namoro, ou um casamento. Ai, que maravilha, essa pessoa é um padre do céu. Eu achei o homem da minha vida, padre. Padre, ele é um sonho. Cuidado, vai virar pesadelo. Porque não existe um ser humano perfeito. Existe um ser humano limitado. Um ser humano que está em constante luta, em constante crescimento interior. Um ser humano que, se perder a meta da sua vida, ele cai e não levanta nunca mais. E tantas pessoas caem no buraco, é por isso mesmo, e não levantam mais, é por isso mesmo. Jesus não é aquele que veio ao mundo resolver nossos problemas. Eu me lembro que num sermão para os alunos, eu era diretor do colégio em Santa Catarina, os alunos de 1ª a 4ª série, e eu fui fazer um sermão para eles na missa de Páscoa. Então eu tentei arrumar uma comparação. E aí eu disse para eles: vocês imaginem, crianças, que o pecado é como se fosse um grande buraco, um buraco muito profundo, que não tinha saída, e a humanidade estava caída lá dentro daquele buraco. E aí vinha muita sujeira, caía lá dentro, chovia água e ia lá para dentro, aquilo ia mofando, as pessoas iam morrendo lá dentro daquele buraco e ninguém conseguia sair. Jesus foi aquele que, por amor, entrou dentro do buraco para nos ensinar a saída. Acabou morrendo dentro desse buraco, mas nos ensinou a saída. Quando eu cheguei no colégio, eu estava alegre, achei que eu tinha feito uma boa comparação. Uma aluna de 3ª ou 4ª série falou para mim assim: ô Léo, eu acho que Jesus era meio besta. Eu falei: por quê, filha? Porque ele não precisava entrar no buraco. Ele podia ter ficado lá de fora, jogar uma corda e ir puxando a gente. E aí eu me pus a pensar: por que Jesus entrou no buraco? Para nos ensinar a sair dele. Jesus não veio nos ensinar a salvação para depois da morte. Jesus veio ensinar-nos a construir aqui o reino de Deus. Você, quando sair desse acampamento no domingo, e aqueles que virão para cá ao longo dessa semana, tem que sair daqui com uma missão. Nesse ano 2000, eu tenho que ser construtor da paz. E o que é construir a paz? Essa paz se constrói na luta, essa paz se constrói na garra.
Essa paz se constrói no dia a dia, sem perder o alvo. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo significa que nós vamos passar por situações difíceis na nossa vida. Todos nós aqui, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de decepção, principalmente nos nossos relacionamentos. Aliás, o que mais nos machuca nos relacionamentos são exatamente aquelas pessoas com as quais nós temos maior proximidade. Uma pessoa longe de mim, uma pessoa que está longe, ela não me machuca. Mas aquele que vai vivendo comigo no meu dia a dia, esse sim me machuca, me dificulta na caminhada e vai deixando marcas negativas. Não pense, porque eu entreguei para Jesus aquele pecado. Quantos vão fazendo a experiência de muito tempo? O próprio São Paulo diz que ele lutou tanto, que ele fez jejum, que ele fez abstinência, que ele pediu ao Senhor que tirasse aquele espinho que ele tinha na carne, mas que ele escutou do Senhor aquela palavra: basta-te a minha graça. Construir a paz, triunfo da paz tem a ver com viver e estar sempre sob a ação da graça de Deus. É um crescer, é um contínuo, a ação do Espírito Santo. Deus é fabuloso, gente. Deus vai nos dando as coisas na medida que a gente vai se abrindo para Ele. Se há uma pessoa no mundo em que a gente precisa aprender a ter paciência, é com a gente mesmo. Enquanto você não aprender a ter paciência com você, você não tem paciência com os outros. Você cria um mundo ideal, um mundo de sonhos, e esse mundo não existe. Esse mundo, aí assim, é uma alienação, aí é fuga. Isso não é de Deus. Veja, lá na palavra já tem uma ordem: crescei e multiplicai. Em que sentido é essa ordem? Físico, multiplicar físico, fazer filho? Então o crescer também seria físico. Então nesse sentido Adão e Eva seriam pequenininhos. Deus teria criado uma raça anã, ou quem sabe criou menininho e menininha. Adão não era adulto, Eva não era adulto. E crescer para onde então? Virar gigante? Ou crescer interiormente? Ou crescer no sentido de ajudar a melhorar e a transformar o mundo? Aqui está a visão do profeta. O profeta, aquele que experimenta a fé, ele vai mudando e transformando o mundo. Ele não se conforma. Gente, pela ação do pecado, o ser humano está destruindo o mundo. Por que nós tivemos tantas pessoas, 83 mil desabrigados só aí no estado de Minas, São Paulo e Rio? Pertinhos de nós aqui, o pessoal de Queluz, descendo aí, Volta Redonda, Resende, aqui atrás do morro, Itajubá, Santa Rita, Pouso Alegre, São Lourenço. Mesmo aqui, o pessoal, as margens aqui do Rio, Paraíba, em Lorena, em Aparecida. Por quê? Porque Deus quis? Ou porque o ser humano, na sua ganância, começa a desmatar e não replanta, vai só cortando e não replanta. E aí vai cimentando todas as cidades, não tem área verde. Na roça a água cai e penetra na terra. Nossas cidades só estão asfalto, telhado, cimento, a água cai e vai escorrer para algum lugar. E ainda quando vai escorrer para algum lugar, escorre para algum lugar que está sujo, porque todo mundo joga lixo. Um palito de fósforo, um papelzinho de bala que você joga fora do carro, ele vai entupir um bueiro, ele vai juntar com outros. O plástico que não leva mais de 100 anos, parece que para dissolver um trem desse. Você imagina só que as margens do rio Paraíba, quantos milhões de litros de detritos industriais e humanos são jogados no rio sem nenhum tratamento. Nossos rios são verdadeiros esgotos a céu aberto.
E vai se construindo e construindo, e cada um só pensa em si, e cada um é na ganância. E isso vai acumulando, acumulando, acumulando. Aí quando chega a época da chuva, que o homem do campo está feliz, graças a Deus está chovendo, porque Deus fez tudo perfeito, chovendo, vem a terra produz. Aí vem a enchente. E aí muitas pessoas são capazes inclusive de se revoltar contra Deus, porque é mais fácil achar um culpado. É mais fácil achar um culpado para os nossos problemas. É mais fácil achar um culpado para as nossas derrotas, para as nossas dificuldades. Nós não queremos assumir que o problema está em nós, então nós passamos a achar sempre culpados. Há sempre o discurso dos derrotados. O discurso do derrotado é aquele que, quando ele faz alguma coisa errada, ele tem que achar uma justificativa para o seu erro. E a sua justificativa é mostrar erros dos outros. Por que o mundo gosta, as pessoas gostam de mostrar o erro dos outros? Para ver se desvia a direção do seu erro. Se você quer triunfar a paz no seu coração, não ache culpados para as suas derrotas. Aceite uma coisa muito profunda: você é limitado, você é fraco. Eu sou limitado, eu sou fraco. No dia em que nós descobrimos essa verdade, e é essa verdade que Paulo experimentou quando ele pediu ao Senhor para tirar o espinho da carne dele, e o Senhor diz: basta-te a minha graça. O Senhor estava ensinando Paulo: você é fraco, meu filho. Se você tentar por você mesmo, olha, você pode ter muito talento, você pode ter muitos dons, você pode saber fazer muitas coisas, mas você vai cair. Tanto que Paulo caiu do cavalo. Você precisa aprender a deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Triunfo da paz é deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos revela que nós somos fracos, mas que Deus trabalha a partir da nossa fraqueza. Aliás, nós vamos falar sobre isso hoje à tarde na missa. Deus que chama pessoas fracas para que através da sua fraqueza manifeste-se a força e o poder de Deus. O triunfo da paz em nós é vencer a paz, não o ódio, não as dificuldades, não os problemas. Então eu não preciso ficar achando culpados para as minhas derrotas. Eu dobro meu joelho no chão e reconheço: eu sou fraco, eu sou limitado, eu necessito da graça de Deus, eu preciso de Deus. O cristão não pode criar máscaras. Tudo isso são máscaras. As máscaras exteriores e interiores. Exteriores: a droga, o antidepressivo, o álcool, as brigas, as discussões, o eu tentar mostrar o defeito e a fraqueza dos outros, para ver se de alguma forma ninguém enxerga a minha fraqueza. Ou eu tentar achar justificativa: por que eu sou assim? Porque minha mãe não gostava de mim, porque meu pai não sei o que tem, porque lá no passado aconteceu isso comigo, porque eu sofri tanto. Acabou, morreu. A vida é hoje, é luta, é garra. Não interessa o que você foi ou deixou de ser. Aliás, essa é a grande mensagem de Jesus. É a mensagem que mais me impressiona em Jesus. Observe que nunca Jesus pergunta nada sobre o passado da pessoa. Por quê? Porque o que Jesus está querendo dizer: não triunfe no seu coração o seu passado. Não triunfe no seu coração as suas experiências negativas. Não triunfe nos seus corações a mágoa. Não triunfe no seu coração o ressentimento. Não triunfe no seu coração a doença. Não triunfe no seu coração a mentira. Não triunfe em sua vida os vícios. Triunfe em seu coração a paz de Cristo. Essa é a sua vocação para a qual foste chamados. O grande chamado de Deus para nós é que permitamos que triunfe em nós, em nossa casa, em nossa vida, em nossas dificuldades, a paz do Cristo. É essa paz que cura, é o shalom de Deus que cura, que restaura, que transforma. Aquela música do Dunga que mexe comigo. Pare de se maltratar. Podia dizer bem: pare de ficar lamentando. Não queira os outros culpar, não. A sua história vai sendo construída por você cada dia na luta. Mas se você colocar o sucesso, a certeza da sua vitória em você mesmo, vai ser um fracasso.
porque você vai nadar, nadar, nadar e vai morrer na praia. Ou senão você vai ser o Maria vai com as outras, que se deixa levar, igual uma folha que jogada no rio vai para onde quer ir. O cristão não pode ser uma folha que você joga na água e a água vai levando. O cristão tem que nadar contra a corrente. O mundo é essa corrente. O mundo vai sempre nos pregar o falso evangelho da fuga, do medo, da solidão, do fracasso. Por que, gente, que o mundo gosta tanto de notícia ruim? Para ver, o encardido ele tenta fazer com que você vá se acostumando com as coisas erradas do mundo. Por que o mundo gosta de revelar os defeitos dos outros? Porque quando você vê o defeito de alguém, descobre o defeito de alguém, quantas pessoas sentem até alegria. Uma vez eu ouvi isso mesmo. Uma pessoa me disse: padre, eu fiquei tão alegre quando eu fiquei sabendo do defeito daquela pessoa, porque aí eu vi que não sou só eu que caio. Você deixa de ser anta, deixa de ser besta. Você tem que ficar alegre com a derrota dos outros. Você tem que pensar que, como os outros, você também é fraco. Primeiro lugar para triunfar a paz de Cristo em nossa vida: eu sou fraco, eu preciso de Deus. Mas isso não quer dizer cruzar os braços, isso não quer dizer se acomodar, isso quer dizer luta. Essa luta, ela é iluminada na força do Espírito Santo. É ir vencendo os vícios, os pecados, as dificuldades interiores e exteriores, os problemas psíquicos, afetivos e espirituais. É ir caminhando através da cura interior. Se você descobre uma área na sua vida com mágoa, descobre que tem uma área com ressentimento, triunfe em seu coração a paz de Cristo. Isso tem que dizer para você mesmo. Naquela hora que você tem a vontade de dar um soco na cara da pessoa, triunfe em seu coração a paz. Triunfe, tem que vencer a paz. Eu tenho que ser um guerreiro. Eu estou numa luta. A nossa luta, diz São Paulo, não é contra esse mundo, não. A nossa luta é contra o encardido e todo o seu exército. Ele vai tentar nos derrubar, e ele tenta nos enganar. E ele nos engana como? Através da autossuficiência. Para aquelas pessoas que têm um problema para baixo, né? Que tem uma imagem negativa de si mesmo, ele trabalha a autossuficiência. Eu posso, eu não preciso de ninguém. Ou senão ele trabalha ao contrário: eu não posso, eu não sou ninguém. Deus colocou em cada um de nós todas as condições que a gente precisa para ser feliz. Essa palavra nos diz que nós temos uma vocação. Nós fomos chamados para viver a paz. Essa paz que é Jesus, essa paz que os anjos cantam aos pastores, essa paz que Jesus vem trazer aos seus discípulos, essa paz que significa cura interior, essa paz que significa restauração. Restauração à imagem de Jesus e não à imagem do mundo. O nosso modelo é Jesus. É o caminhar, é o ter uma meta, é um saber para onde eu vou, é ir permitindo que o Espírito Santo vai cada dia conduzindo a nossa vida. Meus irmãos, se você for honesto com você mesmo, você vai chegar um momento da vida que você vai perceber que não adianta tentar achar culpados, que não adianta você tentar achar que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, ou a vida, ou alguma experiência do passado, ou quem sabe que você não cresce porque na comunidade tem alguém que é melhor do que você, e aí vai entrando no seu coração sentimentos de vingança, sentimento de ódio. Não, meu irmão, principalmente você que é jovem. O jovem é como um touro, ele não sabe a força que ele tem. O touro, se soubesse que era forte, nunca ninguém punha uma canga nele. O jovem é assim também. E por isso que muitas vezes dá com os burros na água, porque vai deixando de se levar, acredita nesses sonhos, acredita nesses ideais que não existem.
Parece que fica criando ET. Não tem um comercial agora da cerveja que a moça namora um ET? Só bêbada mesmo para namorar um bicho feio daquele. Meu Deus do céu, uma coisa mais horrorosa, medonha daquela. E aquilo é o que você vai ficando se você continuar bebendo cerveja, bebendo álcool. Você vai ficando parecidinho com aquele rapaz lá. Mesma coisa. O mundo quer nos iludir. O jovem precisa perceber essa força interior, e é isso que Jesus vem nos mostrar. Jesus vem mostrar que está dentro de você, dentro de cada um de nós, não está fora de nós. Jesus quer nos ensinar que de dentro para fora, na medida em que você vai deixando triunfar a paz. Olha que palavra forte. Triunfo, eu dizia no início, tem a ver com guerra. Que guerra interior você está vivendo? Talvez seja a guerra contra um vício. No último acampamento aqui, ontem lá em Juazeiro do Norte, também Deus pediu isso. Nós tivemos um momento lindo. E eu vi naquele momento uma grande luta de Deus a nosso favor, se a gente deixa. Quando nós vimos dezenas, centenas de jovens que veio jogar aqui no lixo o cigarro, a bebida, camisinha, anticoncepcional, calendário de mulher pelada, essas roupas aí com marcas da nova era, jogaram fora. Se não cuidar, talvez até aqui estejam jovens que jogaram fora e que depois a primeira coisa que fez ao sair foi comprar de novo. É muito fácil jogar fora um maço de cigarro, se você tem dinheiro para comprar outro. Você tem que deixar o Espírito Santo cortar a raiz desse vício. O Dunga uma vez fez uma oração muito bonita aqui em cima desse palco, quando ele pôs um cigarro ao lado e mandou filmar. E diz: olha o tamanho desse cigarro. O que tem aí dentro? Nicotina, alcatrão e mais 4.000 substâncias químicas, que provoca só no Brasil 100.000 mortes por ano. Mais de 1 milhão de pessoas morrem por ano no mundo por causa de um cigarro. E está escrito no maço de cigarro: fumar faz mal para a saúde, fumar pode causar câncer, fumar causa impotência sexual. É, meu filho. Pois não adianta vir comprando caixas e caixas de Viagra, está escrito ali. Mas o sujeito, quando não tem a experiência de Jesus, ele é besta, mesmo sabendo que mata, e que mata as pessoas que estão à volta. Eu estava lendo inclusive essa semana, por exemplo, jamais fumar num lugar fechado com outras pessoas. Por quê? Porque a ponta do cigarro, onde queima, pode chegar até 700 graus, e ali ele já elimina dos 4.000 produtos químicos, porcaria que o cigarro tem, mais de 2.000 ele elimina ali, e quem está em volta está respirando, está sentindo tudo isso, está jogando lá para dentro. Então não adianta só você jogar fora o maço de cigarro, se você não jogar a raiz dessa dependência. E a cada dia você tem que repetir: por hoje eu não vou mais fumar. É igualzinho o trabalho que nós fazemos com jovens, aqueles que aprendem a dizer cada dia: por hoje não, por hoje eu não vou pecar, por hoje eu não vou fumar, por hoje eu não quero cair na maconha, por hoje eu não vou cheirar cocaína, por hoje eu não vou fazer fofoca. Isso é o triunfo da paz. Por hoje eu não vou falar mal, por hoje eu não vou reclamar, por hoje eu não vou mentir, por hoje eu não vou transar do jeito errado, por hoje eu não vou me masturbar, por hoje eu não vou me prostituir, por hoje eu não vou deixar o homossexualismo tomar conta da minha vida. É luta, é garra, mas eu digo a vocês: é possível vencer. O triunfo da paz é possível. E você dizia antes aqui: ainda dá tempo, hoje é o tempo. Esse é um tempo de Deus. Será que é por acaso que Deus está reunindo já essa pequena multidão, aliás uma grande multidão, e através do rádio e da televisão, quantos
milhares de outros estão unidos a nós no início desse ano. Porque é possível, mas eu tenho que resistir às ciladas do demônio. Cada dia você vai ter que dizer: por hoje não, por hoje eu não vou deixar a mágoa tomar conta do meu coração, por hoje eu não vou deixar levar-me por aquela fofoca, eu não vou dar o meu ouvido àquela fofoca, eu não vou alimentar as mágoas do meu coração, por hoje eu vou perdoar. O contrário precisa ser feito também. Por hoje eu vou ler pelo menos 4 capítulos da Bíblia, porque se você ler 3 a 4 capítulos por dia, em um ano você lê a Bíblia inteira. Por hoje eu vou ler a Bíblia. Por hoje eu vou tirar 2 minutos para rezar. Por hoje eu vou rezar meu terço. Por hoje eu quero sorrir para as pessoas. Por hoje eu quero chegar na minha casa e dar um abraço no meu pai. Então você começa a encher o seu coração com esse triunfo da paz. Você tem dificuldade? Tem. Você tem problema? Tem. Você tem pecado? Tem. E não pense você que vai existir um milagre, o Padre Léo, o Padre Jonas, ou o Dunga, ou a Lu, ou um grande santo que vai chegar pôr a mão na sua cabeça, e a hora que tirar a mão da sua cabeça, tirou seus problemas, tirou seus pecados, tirou seu passado. Isso não existe. Existe essa dinamicidade, existe esse caminhar. E meus irmãos, uma longa caminhada a gente faz com pequenos passos. Se você quer chegar logo, sai correndo. Mas se você tem uma longa caminhada, ganha. É quem está na resistência, é quem está na persistência, é quem está na luta. Nós vamos construindo essa paz. Ser construtor da paz. Sabe, numa construção, o que mais aparece numa construção? A pintura, o lustre, o verniz. Mas isso não é o mais importante numa construção. O mais importante numa construção é o fundamento. É o aço e aí que fica caro. É o aço que você gastou, porque vai fundo. Quanto mais alto for o prédio para cima, mais tem que ser para baixo. E se ele vai enfrentar chuva, se ele vai enfrentar... Agora, por exemplo, essas cidades que passaram por enchente já sabem. Nós vamos ter que pensar algo diferente. As prefeituras vão ter que trabalhar o rio, porque senão vai voltar a chuva, vai encher de novo. É a mesma coisa que dar banho em porco. Não se dá banho em porco, ele volta de novo para a lama. O ser humano precisa aprender a descobrir aonde eu preciso ir mudando na minha vida, aonde eu preciso ir deixando o Espírito Santo transformando. É aquilo que São Paulo fala em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa mentalidade. Então cada dia eu quero que triunfe a paz no meu coração. E aí você precisa ter a coragem de pegar a vida e botar na mão e dizer: quais são as minhas áreas aonde o encardido com maior facilidade está atacando. A minha não é igual da Elaine não é igual a minha. Cada um de nós sabe aonde está o seu ponto fraco. Quem sabe a sua fraqueza não seja o cigarro, mas isso não dá direito a você de condenar quem fuma, porque talvez você tenha um vício muito pior que não aparece. Talvez você seja viciado no cigarro da fofoca, da malícia, da mentira, da falsidade, do ódio, que é muito pior, porque ele vai corroendo a pessoa por dentro. Da impureza no olhar, da impureza no ouvir, da impureza no falar, daquelas coisas que você faz escondido, porque talvez o vício do cigarro, o vício da bebida, o vício da droga apareça, mas não condene. Louvado seja Deus se você não tem esse vício. Mas aonde estão os seus vícios? Aí precisa triunfar a paz. Lá onde está o espinho da sua carne. Porque, meu irmão, minha irmã, não adianta esconder. Jesus diz que tudo aquilo que está escondido um dia vem à tona. Não adianta você ficar tentando esconder, tentando pôr uma máscara. Você tem um defeito, é bobagem. Assuma o seu defeito. Começa a brincar com o seu defeito. Não adianta você ter... A pior coisa que tem é o sujeito ser careca e ele ficar tentando puxar o cabelo aqui por cima assim. Ele fica e passa põe aquela grude assim, né? Que coisa horrorosa. Deixa ele ficar careca, fica bonitinho careca. Corta ele bem curtinho.
Assuma que você é careca. Senão em todo lugar que você vai sempre ter a impressão de que o seu cabelo está fora do lugar. Uma amiga minha, Paula, era pequenininha, hoje já está uma mocinha linda, 16 anos, lá em Londrina. Um dia tinha lá um grande amigo nosso, né? Ele era careca, mas não assumia a careca dele. Então ele deixou o cabelo aqui crescer. Aí ele puxava daqui assim, mas direitinho, ia dando aquele, acho que é laque, né? Ficava direitinho. E um dia ela sentada no colo dele, e ela começou a passar a mão na testa, achou aquela testa dele tão bonita. E ali deu o reflexo da luz, ela viu que tinha um túnel. E ela foi enfiando os dedinhos. E a mãe dela, o Chico, o pai dela, o Chico, a Lena, né? Foram ficando vermelho, verde, cor de abóbora azul. E ela enfiou, e o homem não tinha coragem de puxar a mão dela. E ela enfiou e coube a mãozinha toda. Ela levantou, olhou e falou: mãe, não tem raiz, mãe. Graças a Deus. O Zé Luiz, depois disso, cortou aquela coisa horrorosa, assumiu a carequinha e está todo feliz da vida. Põe um boné para não queimar, né? Passa lá um creme quando vai no sol. Assuma a sua fraqueza, assuma diante de Deus. Isso é o triunfo da paz. Ah, porque eu tenho um defeito, eu vou tentar disfarçar. Você vai encontrar alguém que queira ter alguém exatamente como você. Toda panela tem sua tampa. E se você não achar sua tampa, é porque a sua vocação é ser uma frigideira. Então seja uma frigideira sem tampa. Triunfo da paz significa eu assumir quem eu sou, com as minhas fraquezas, com as minhas misérias, com as minhas limitações, e saber, e essa vai ser a grande mensagem do Evangelho de hoje: Deus me ama e me chama do jeito que eu sou. Eu não preciso ficar inventando disfarces. Nem exterior e nem interior. Você tem um vício, você tem um pecado, pois vai atrás de alguém. Dobre o seu joelho no chão e peça oração para as pessoas. Nunca julgue o outro, porque quando você aponta com o dedo para uma pessoa, olha o que acontece: um dedo vai para a pessoa, um dedo vai para Deus e 3 para você. A maioria ganha. Quando for apontar, por favor, faça assim, para não ter esse perigo. Se fizer assim, vem para você. O triunfo da paz significa: eu sou fraco, eu tenho fraquezas, eu tenho limitações, eu preciso de Deus, e eu posso ser feliz com as minhas dificuldades. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. O que é esse único corpo? Alguma tradução diz íntegro, inteiro. Inteiro quer dizer que eu não estou despedaçado por aí, porque a pessoa que cria máscaras é uma pessoa despedaçada. Então ela vai pondo cara, em cada lugar que ela vai, ela bota uma cara, e aí vai chegar o momento que ela vai confundir a cara. Ela não sabe se é naquele lugar que ela está. É uma coisa que quem fala mentira, aí fica na dúvida: será que eu já contei essa mentira? Não, e agora? E aí quando vai contar a mentira de novo, nunca você consegue contar a mesma mentira do mesmo jeito. A mentira o encardido sempre dá combustível, né? E aí sempre você vai tentar inovar na mentira, aumentar a mentira. Ser íntegro. Íntegro significa que eu não estou despedaçado nem por fora e nem por dentro, que eu estou deixando Jesus ir curando e transformando a minha vida, que eu estou deixando o Espírito Santo trabalhar meu coração. Oh, meu irmão, minha irmã, você quer que triunfe a paz na sua vida? Então aprenda a parábola do bambu. Depois de uma grande tempestade, o menino que estava passando férias na fazenda do seu avô chamou o avô lá fora no alpendre e falou: vovô, corre aqui, vovô. Vovô, como é que você me explica que essa figueira, essa árvore tão frondosa, imensa, que gastava 4 homens para abraçar o seu tronco, como é que essa figueira caiu e se quebrou no vento e na chuva, e esse bambuzinho tão fraquinho continua em pé? O avô olhou para ele e disse: filho, o bambuzinho permanece em pé
Porque ele teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. A figueira quis enfrentar o vento. O bambu nos ensina 3 coisas. E eu queria que você guardasse essas 3 coisinhas no seu coração. Com certeza, se você tiver a humildade e a grandeza desse ensino do bambu, então você também vai experimentar o triunfo da paz no seu coração. Primeira coisa que o bambu nos ensina, essa humildade. Diante dos problemas, diante das dificuldades, eu me curvo. Mas eu não me curvo diante do problema, da dificuldade. Eu me curvo diante daquele único, o princípio da paz. Aquele que me chama, que é o Senhor. Segunda coisa que o bambu me ensina, o bambu cria raízes profundas. É muito difícil arrancar um bambu, porque aquilo que ele tem para cima, ele tem para baixo. Você precisa aprofundar cada dia as suas raízes em Deus e na oração. E a terceira coisa que o bambu ensina, você já viu um pé de bambu sozinho? Ele sempre está grudadinho um no outro. Tanto que você olha de longe, parece uma árvore. Tão grudadinho ele está no outro. Às vezes a gente vai tentar arrancar um bambu lá de dentro e corta e não consegue, porque ele está trançado no outro. A gente precisa aprender a se trançar nos irmãos. Criar raízes na oração, nos sacramentos, na garra. Criar raízes é segurar firme. Pode vir a enchente, não leva o bambu, ele está firme no chão. Você tem que estar firme na palavra, sólido na palavra, sólido na sua fé. Não se deixa levar por qualquer sopro de doutrina, por qualquer imbecilidade que vem por aí. Não. Você tem a solidez de uma palavra firme, que é o Senhor. Você tem que ter a humildade de se curvar, fazer uma confissão, pedir desculpa um ao outro, pedir perdão. O cristão tem que ser especialista em perdão. Nós estamos no ano santo. Nós vamos falar sobre isso hoje à tarde na missa. Chamados desse ano santo, a santidade de Deus, nós somos chamados ao perdão. O perdão um ao outro, o perdão ao pai, o perdão à mãe. Desculpa, poxa, você sabe, eu errei. Não existe pessoa que resista a um pedido de perdão. Não existe. Você vai pedir perdão para uma pessoa para você ver. A pessoa acaba pedindo perdão para você. O olho dela se enche de lágrima. Não é assim que acontece? Então tem essa humildade do bambu. E a terceira coisa, aprenda que você precisa um do outro. Sozinho eu não posso, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do irmão. Pare de ficar lamentando da sua vida. Pare de tentar culpar os outros. Deixa o Espírito Santo encher seu coração. Peça isso agora ao Senhor. Senhor, Tu me conheces, Tu sabes da minha fraqueza, das minhas limitações. Tu sabes que todas as vezes, Senhor, que eu quebrei a minha cara, foi porque eu tentei ser essa figueira forte que resiste à tempestade, mas eu não resisti. E eu acabei caindo na tempestade do sexo, na tempestade da pornografia, na tempestade da masturbação, do homossexualismo. Eu acabei caindo na tempestade do comodismo, do consumismo, do achar que eu sou mais do que os outros porque eu tenho alguma coisa. Eu acabei caindo na tempestade da mentira, do ódio, das mágoas. Eu acabei caindo na tempestade das drogas. Eu acabei caindo na tempestade da maconha, da cocaína, do cigarro. O Senhor sabe que inclusive no Natal, no Ano Novo, eu acabei caindo diante da tempestade do álcool. Mas agora eu quero me levantar, Senhor. E é para isso que eu vim aqui. É para isso que eu estou nesse acampamento, Senhor. Porque eu sei que Tu me amas. Porque eu sei que eu sou chamado para essa paz. E porque eu sei que só Tu, Senhor, podes me dar essa paz. Eu já busquei essa paz em muitos lugares, Senhor. Em falsas religiões, nos prazeres e nas falsas alegrias. Mas agora eu sei, Senhor, é preciso que triunfe em meu coração a Sua paz. É isso que eu peço, Senhor, que eu diminua cada vez mais e que cresça em mim o Seu amor. Que a exemplo de Paulo eu possa dizer cada dia: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não é o ódio que vive em meu coração, é Cristo que vive em mim. Já não são as mágoas que sobrevivem, mas Cristo que vive em mim. Já não são os vícios que sobrevivem, mas Cristo que vive em mim. Eu te suplico, Senhor, eu
quero ser agradecido. Eu quero ser inteiro diante de Ti. Eu quero Te louvar, Te bendizer e Te glorificar, Senhor. Porque não obstante a minha fraqueza, a minha limitação, os meus pecados, as minhas misérias, Senhor, o Seu infinito amor, a Sua bondade, a Sua misericórdia me convida e me chama para essa paz. E eu quero, Senhor, eu quero ser construtor da paz. Eu quero que triunfe em meu coração a Sua paz. Venha, Senhor, com Teu Espírito Santo ao encontro da minha fraqueza, para que eu possa por hoje não pecar mais, e deixar-me conduzir pela Sua graça, parar de reclamar, de lamentar, de murmurar, de querer culpar os outros, mas de deixar acontecer a graça de fazer esse homem novo, essa mulher nova, vir à tona no Teu amor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!